Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. E se a história não fosse apenas o passado, mas um espelho moral da humanidade? Se cada guerra, cada descoberta, cada revolução pudesse ser medida não somente pelo poder materialmente conquistado, mas pelo quanto nos tornou mais humanos, mais evoluídos moral e espiritualmente. Falaremos hoje sobre uma plataforma digital que propõe exatamente isso: ser uma ferramenta de consciência, capaz de nos ajudar a extrair lições do passado aplicáveis ao presente. Prepare-se, o Esferas da Vida, linha do tempo, o progresso do ser, está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela TV Mundo Maior, pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. O programa de hoje é sobre uma linha do tempo especial, diferenciada. É uma plataforma digital gratuita que reúne mais de 3.000 eventos históricos organizados de forma visual e interativa. E o grande diferencial dessa plataforma está em uma pergunta central. Este evento tornou a humanidade mais ética, mais compassiva, mais evoluída? Recebemos com muita alegria, muita honra ele, criador desta plataforma, Saulo Amui. Seja muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida. Muito obrigado, Priscila, caros amigos. É uma alegria poder estar aqui e dividir com vocês essa experiência que tem sido tão incrível, que espero que a gente possa explorar muito hoje aqui na nossa conversa. Saulo Amui é natural de Sacramento, Minas Gerais, é mineirinho, doutor em bioinformática pela USP, atua com tecnologia da informação há mais de 2 décadas, é voluntário no Grupo Espírita Esperança e Caridade, fundado por Eurípides Barçanufo em 1905, é professor voluntário da Escola Eurípides Barçanufo e também diretor da empresa Byte Bio, é isso? Exatamente, Byte Bio, enfim. Saulo, é uma alegria tê-lo aqui e eu estou muito empolgada para falar dessa plataforma digital, para falar dessa linha do tempo. Eu espero que a nossa audiência entenda a profundidade, a gente consiga motivá-los a entrar lá, né, no linhadotempo.app. Todo mundo consegue, agora já anota aí, já fica na cabeça, linhadotempo.app, porque é algo genial e a gente vai mostrar para vocês agora. E eu queria, Saulo, que você iniciasse contando o que é essa linha do tempo, por que uma linha do tempo e qual é o propósito de fato desta linha do tempo. Muito bom, Pri. Essa linha do tempo, ela reúne milhares de eventos de todos os tipos, mas muito bem organizados, com algumas categorias envolvendo o espiritismo, e faz com que a gente tenha uma espécie de portal para a nossa consciência quando nós entramos de uma maneira analítica, observando os contextos da época. Então, muito mais do que os dados, muito mais do que os eventos que eles estão, ela se propõe a ser um convite de reflexão para o presente. Então, a gente aprende com o passado, podemos fazer recortes muito precisos e apoiados também em artigos, livros, inclusive as nossas obras espíritas e tanta história que temos da humanidade, para que a gente reflita sobre os ciclos, do que também está acontecendo no presente e reflitamos, né? Não mais
o que fizemos de errado, mas o que estamos fazendo agora, já que temos uma nova oportunidade de estarmos aqui na Terra, vivendo este presente e aprendendo com isso no passado. Em suma, é esta a proposta dessa linha do tempo. E é mais do que uma ferramenta de informação. Quando a gente fala, são mais de 3.000 eventos dentro da linha do tempo, é uma ferramenta de conscientização. E é isso que eu queria deixar claro aqui para a nossa audiência, porque você fala que o usuário ele enxerga padrões históricos e extrai lições aplicáveis ao presente. Quando a gente fala de padrão, eu acho tão importante a gente aprofundar aqui, porque a gente vai falar de ciclos que se repetem. E lá nessa linha do tempo mostra padrões de comportamento da humanidade que se repetem e parece que a gente cai, entre aspas, sempre no mesmo erro e a gente vive ciclos muitas vezes parecidos, pela essência, não necessariamente pelo formato. Como que você enxergou isso, Saulo, e traz nessa linha para quem busca? Esses padrões, eles revelam aquilo que, de certa forma, tem tanto padrões divinos, que desde sempre, atualmente e no futuro, continuará acontecendo por serem leis naturais, e também eventos históricos humanos, que são ciclos que nos convidam sempre a transformações efetivas. Um exemplo, já antecipando um assunto, é o que estamos vivendo no presente, fazendo então ecos do passado, quando, por exemplo, agora no presente, com a revolução da informação, em tempos de inteligência artificial, redes sociais, temos coisas similares, não óbvio na tecnologia, mas no evento na sociedade, no planeta, na humanidade, quando víamos revolução da imprensa com Gutenberg, aonde os livros agora eram disponibilizados em massa, sendo que outrora eram para pouquíssimas pessoas. Outro evento muito grandioso da humanidade, que nos salta aos olhos, é a própria Revolução Industrial, que trouxe uma mudança de comportamento muito grande, uma incógnita de como que seria, acabando-se com tantas coisas, mas ao mesmo tempo surgindo uma nova proposta, desde eventos maiores, com padrões bem notáveis como estes, como também pequenas quedas de movimentos, tanto individuais, de aspectos, por exemplo, de lideranças motivadas pelo poder, pelo ganho material, que a gente percebe que vai perecendo-se ao tempo, enquanto que outras ideias vá justamente permanecendo, se tornando cada vez mais amplo, permanecendo até os tempos atuais, como temos notado. Então, esses padrões permitem com que a gente faça, mais uma vez, essas reflexões que estamos falando. Quando notamos, por revelações, tanto que a ciência e a história nos mostra, como nós que temos acesso a uma literatura preciosa, como a que Emmanuel nos traz junto ao Chico, que revela a sua própria existência ou suas existências em outros tempos, para que possamos analisar uma própria vida de um espírito durante séculos, que parece muito, mas é muito pouco para um espírito, já que é um espírito milenar, né, de milhões, bilhões de anos, aonde a gente consiga, com isso, inferir padrões. E a ferramenta, depois podemos discutir um pouco melhor, traz um pouco esse olhar também analítico, além do próprio dado em si. E você falou que tudo se originou por um interesse inicial de compreender certas vidas de fato, mais de perto. A gente já percebe que existe aí uma proposta humanizada no seu projeto, ao invés apenas de olhar datas e fatos especificamente. Então você começou a olhar vidas. E o que mais te surpreendeu ao analisar as renúncias, os desafios, as dificuldades destas grandes personalidades da história e até das grandes personalidades desses espíritos, da literatura espírita? Excelente pergunta. Eu sinceramente até arrepio quando entro em contato com isso, porque foi isso que originou tudo, e a gente sabe o envolvimento que nós temos, né? É um trabalho com muita intuição também, e isso começou, Priscila, há cerca de 8 anos,
Nós estamos aqui em 2026, quando falamos, então foi por volta de 2018, antes de pandemia ainda, quando passávamos ali situações que todos nós passamos, as atribulações em vida, que nos levam a um contato reflexivo conosco nas buscas que transcendem a matéria, e com isso, então, eu quis buscar algumas vidas para que eu pudesse entrar melhor no contexto daquela vida, na sua época, de vidas ou espíritos que souberam bem vencer a matéria, que foram exemplos para nós. E inicialmente eu comecei com Eurípides Barçanufo, que é aqui da nossa cidade, é um espírito de grande relevância junto ao trabalho do Cristo, claro, que temos revelações que o próprio Emmanuel nos traz, além da proximidade do contexto em vida, por estar aqui em Sacramento, Minas Gerais, temos acesso à história, aos familiares. Então eu fui montando os eventos de Eurípides Barçanufo numa linha do tempo, e a história é muito preciosa e muito rica dele, e fui analisando para me inspirar com as minhas questões, porque os ciclos ou os eventos não são privilégios para um para outro. A lei é divina para todos. As provas é natural para todos que estamos aqui. Então, me inspirar nessas vidas, a gente começa então a resvalar em outras vidas. Então eu começo a fazer de Eurípides, de repente puxo Bezerra, de repente eu vou puxando Leon Denis, aí São Vicente de Paulo mais para trás, Jesus. Com isso, essa linha do tempo foi sendo amarrada com situações políticas, situações que envolvia a tecnologia da época, a cultura, a arte. Então eu fui criando essas camadas de visões para que eu pudesse ver na minha existência atual, reconhecer esses padrões das pessoas que estão conosco, de onde estou inserido. E com isso, ali essa linha do tempo começou. Em meados ali de 2020, quando tivemos a pandemia, eu tive um certo salto de envolvimento, porque nos trouxe ainda mais reflexões sobre este tema, que transcenderia as questões do planeta, já que Eurípides também viveu uma gripe espanhola, que era a pandemia. Então, com isso, hoje, né, em 2026, temos a possibilidade de compartilhar um pouco dessa ferramenta para que todos nós, em conjunto, façamos nossos estudos, nossas reflexões. Mas essa foi a origem de tudo. E que bom que essa linha do tempo deixou de ser pessoal, de ser algo, né? E foi para o coletivo, porque todo mundo vai se beneficiar com esse seu estudo de 8 anos. Saulo, maravilhoso. E eu queria que a gente contasse um pouquinho para a nossa audiência também a metodologia que você usa de análise histórico-evolutiva, porque é uma metodologia que sempre traz uma pergunta inicial. Mudou completamente e muda completamente a forma de analisar, né, dentro da linha do tempo, porque esse evento tornou a humanidade mais ética, melhor, evoluiu moralmente, espiritualmente, e muitas vezes a gente não analisa por esses critérios, né? A gente queria saber que critério que é analisado, parece tão subjetivo. Como que a gente analisa uma guerra, a gente analisa uma revolução, um evento especificamente, de acordo com a evolução moral e espiritual para a humanidade? Muito bom. Esse tema, ele é o tema que eu acredito que seja o principal diferencial. Além, é claro, das próprias ferramentas em si, que tem várias ali interessantes. Mas esse ponto é uma metodologia de análise histórico-evolutiva, aonde nós chegamos numa nota, por meio dessa metodologia, que a gente chamou de ICE, que é o Índice de Contribuição Evolutiva. Então, era como se pegássemos cada evento, cada situação que temos ali naquela linha do tempo e aplicássemos de maneira igual, aonde cada um, se fizermos, ou até mesmo ferramentas analíticas, chegassem no mesmo resultado, com uma margem muito pequena que não desse diferenças. E essas análises, elas são divididas praticamente em 4 eixos, que seria: qual é o vetor motivacional daquele evento, qual é a natureza do progresso daquele evento, qual que é o índice de perenidade e a dinâmica evolutiva. Então, dentro desses 4 eixos, temos alguns fatores que nós analisamos. Então, por exemplo, no vetor motivacional, são perguntas assim:
esse evento ele foi motivado por força e dominação? Se sim, 0 pontos. Por medo e sobrevivência? Por intelecto, curiosidade? É uma expressão estética como a arte, a cultura? Ou foi por amor e dever moral? Então, tem uma escala de notas, né? A gente vai pontuando essas notas. A natureza do progresso, Priscila, foi de ordem material, foi um progresso material, foi um progresso misto, ou um progresso que tivemos um ganho moral e espiritual? Outro ponto, no índice de perenidade, como eu falei, ele já pereceu, ele é perecível, esse evento, foi efêmero, foi a sua época e ponto, ou ele foi residual, ou seja, ele tem um caráter histórico, aonde a forma original ela se desapareceu, mas deixou traços culturais ou intelectuais ainda no presente, mesmo que de forma diferente. Ou ele é permanente e eterno, ou seja, ele é um princípio atemporal, aplicável em qualquer época, com influência comprovada. E por fim a dinâmica evolutiva, que é assim, essa dinâmica evolutiva, ela é uma repetição de ciclo. Por exemplo, tantos conflitos, tantas guerras, tantas situações que você vê se repetindo em ciclos, ou ela foi uma transição que desestabilizava o modelo vigente da época e preparava o terreno para um novo momento. Ou ainda se ela foi um salto de consciência. Ou seja, foi um novo paradigma que tornou impossível o retorno à parte anterior, ou a ignorância anterior que seja. E aí todos esses fatores vão dando notas, eles compõem uma fórmula que tem ainda um fator ali de contexto, que é o fator do espírito da época, que a gente chama, que é um fator de meio ponto ali, que é de Zeitgeist, aonde ele considera o espírito da época, se foi de vanguarda, se foi um movimento que a sua época foi muito à frente do seu tempo, ou se foi um evento padrão, ou às vezes até mesmo se regrediu, se trouxe retrocesso. E isso faz com que nós tenhamos alguns axiomas, que nada mais é do que a gente assumir algumas coisas, a gente parte do pressuposto de alguns pontos, a gente deixa escancarado tudo isso para que não fique nada subjetivo. Então essa nota é em cima dessa metodologia, né? Não quer dizer que é uma nota que sirva para outros julgamentos, mas em cima dessa metodologia. E a partir disso, então, nós compusemos todo o observatório evolutivo, que é uma ferramenta disponível também ali na linha do tempo. E essa plataforma digital está disponível para todos nós. Entrem lá, linhadotempo.app. Não é um aplicativo, é como se fosse um site, a gente vai explicar no próximo bloco. Então, linhadotempo.app, hoje aqui no nosso programa Esferas da Vida, com ele, Saulo Amui. E chegamos ao nosso querido momento Chico Xavier, no histórico programa Pinga Fogo, da antiga TV Tupi. Chico é questionado sobre a evolução espiritual, e especialmente no contexto das guerras e da sociedade de consumo. Vamos conferir. Momento Chico Xavier. Dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Ah, sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós, vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza.
Mas, para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o mundo. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus. Recebemos agora Divaldo Pereira Franco, que nos convida a refletir sobre os caminhos da evolução, lembrando-nos de que o crescimento espiritual não se dá apenas pela dor, mas também pelo amor e pela consciência. Ninguém foi criado para sofrer. O sofrimento é uma experiência evolutiva desagradável, porque tem outras formas de evoluir. A caridade, o amor fraterno, a conduta reta levam-nos à evolução. Mas o sofrimento, mais rapidamente, porque não gostamos do sofrimento, embora provoquemos com muita frequência. E a vida não seleciona ninguém, é a mesma lei para todos. E essas leis devem ser respeitadas. Desta forma, nós poderemos modificar o nosso destino com a mudança para melhor do nosso comportamento. Finalizamos este bloco com ele, Haroldo Dutra Dias, que nos propõe uma reflexão essencial. Qual é, afinal, o convite da evolução espiritual? Qual então o convite da evolução espiritual? O convite da evolução espiritual é identificarmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus, que é de infinita sabedoria. Isso significa que o Criador dirige a criação com infinita sabedoria. Então, não tem amador, não tem sorte, não tem acaso. Deus dirige o cosmos e a nossa vida individual com infinita sabedoria. Infinita sabedoria. A pergunta é: nós temos adotado a sabedoria em nossas escolhas? Paz espera. Porta Joia Lingerie. E nós estamos retornando das nossas férias. E aí você já sabe, março é o mês da nossa mega promoção.
toda a linha que foi descontinuada das fábricas com 50% de desconto e ainda você pode fazer em 6 vezes no cartão de crédito. Não deixe de vir conferir e aproveitar sempre aquela promoção habitual de março no Porta Joia Araraquara. Aguardamos você para aquele cafezinho. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Oi galera, eu sou o Alok, eu tô aqui para Complexo Bom Jesus. Eu sou Eliane Baruch Bignotto, sou do Complexo Bom Jesus e estou aqui mais uma vez para refletirmos sobre a vida. Hoje eu vou tentar falar, né, porque é algo assim que tem que ser muito natural, sobre o amor. O amor é maravilhoso desde que seja verdadeiro. O amor é maravilhoso desde que seja companheiro. O amor é maravilhoso desde que se faça presente nas situações difíceis. O amor é maravilhoso se traz para a gente tranquilidade, serenidade e paz. Então é sobre isso que eu quero deixar claro para vocês hoje. Vamos juntos refletir sobre essa palavrinha tão pequena, mas tão poderosa. E junto do amor, nós temos que ter a fé no próximo, a fé na espiritualidade, a fé que traz para a gente a esperança de que nossa vida vale a pena ser vivida de uma forma serena e sempre, aonde pisarmos, levarmos a fé, o amor, a serenidade e a luz. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma área de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Voltamos ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre a plataforma digital Linha do Tempo, o progresso do ser, com o seu criador, Saulo Amui. Mas, antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala aqui no Esferas. E a mensagem de hoje é sobre a verdadeira bondade. Vejam lá a menininha pensando sobre o planeta Terra, refletindo que a verdadeira bondade envolve a coletividade. É isso mesmo. E o exemplo de hoje, com a criação do Saulo, essa linha do tempo que atravessa qualquer objetivo individual e chegou pra gente, chegou para todo mundo,
Se é bom só para mim, só para você, então não é bom, certo? Então a gente tem que aprender, porque o aprendizado é coletivo e deve ser coletivo sempre. @desenho que fala aqui para vocês. Toda semana, todos os dias, aliás, tem uma mensagenzinha nesse perfil de Instagram, @desenho que fala, trazendo motivação, trazendo evangelização, espiritualidade, de uma forma extremamente simples, mas que chega aos nossos corações. E a gente volta para você, Saulo Amui, que vai nos ajudar a entender como navegar nessa linha do tempo. Vamos aprender com você agora, Saulo. Vamos lá, vamos explorar então a linha do tempo. Primeira coisa, vamos adotar a linha do tempo como se fosse um mapa. Se a gente estiver usando um mapa e não tiver um destino, o mapa não diz muita coisa. Às vezes pode até nos confundir. Então, a minha sugestão é que você comece vindo aqui numa ferramenta chamada busca por IA, ou filtros, ou a própria pesquisa em si, que é o buscar eventos. Então, você pode... a busca de IA é uma busca que a gente fala semântica. Como assim? Ao invés de você colocar palavras-chave, você pode fazer uma pergunta, como, por exemplo, Espiritismo no Brasil no século XX, ou então, Espiritismo no século XIX, ou eventos da época de Jesus, e aí a própria ferramenta vai construir os eventos na linha do tempo para você. Outra coisa bem legal é assim, se eu também ver um monte de tracinhos aqui, que são os eventos na tela, é claro que eu posso fazer as minhas próprias análises, que é um dos objetivos dessa ferramenta, ou você pode contar com um recurso que é analisar visão. É a ferramenta analisando para você o que está na tela, com o conhecimento que está aqui dentro, aonde ela vai trazer diferentes enfoques. Então pode ser um enfoque de uma visão geral sobre aqueles eventos, aquele período, conflitos, tensões, figuras-chaves, o progresso moral, entre outras, inclusive com sua própria pergunta. Então, por aí tem várias formas aqui da gente poder interagir com a linha do tempo. E mais uma só, é o próprio assistente. A gente tem um assistente que é esse robozinho que está aqui com um ícone que fica no cantinho da tela, que quando a gente clica nele, a gente pode fazer perguntas como se você estivesse conversando com a própria linha do tempo. E a ferramenta, que tem ferramentas aqui dentro dela associadas à inteligência artificial, que vai reunir as informações apenas da linha do tempo, é bom que se diga isso, vai respondendo e te mostrando os eventos para que você possa interagir mais facilmente, ajudando então em seus estudos, em suas análises, em tudo aquilo que lhe faz buscar a linha do tempo para você poder fazer as suas reflexões. Olha, a gente fica entusiasmado com essa linha do tempo, traz bastante informação. E uma questão importante que você até comentou no primeiro bloco é a questão de que a gente passa por esse, talvez um problema de informação, de quantidade de informação. Mas você tem uma seção também chamada seção de artigos, o caminho guiado, que eu queria que você contasse um pouquinho aqui nesse segundo bloco também, porque em tempos de excesso de informação, o direcionamento metodológico que vocês fazem se torna tão importante quanto até o conteúdo em si. Porque essas análises que são importantes, porque a gente vê hoje, Saulo, e nós estamos no mundo da informação, conteúdo e informação a gente tem de monte, mas o que a gente faz? A gente se perde. E você ajuda a gente a não se perder. Muito bem, exatamente. Esse é o intuito dos artigos. Os artigos, além do óbvio, né, de ser algo Sim. para que leia, ele tem esse papel de nos guiar em certos temas, vidas, para que nós mergulhemos na história, mas com o apoio agora dessa ferramenta que permite fazer cruzamentos, que permite fazer uma interação, que eu mergulho um pouco mais sobre um item específico de uma maneira muito fácil, aonde eu simplesmente clique naquele evento, ele abre uma janelinha e fecha, e vai te guiando dentro de uma cronologia, que para muitos é importante também o aspecto cronológico, a ordem das coisas, com ilustrações e certos recortes da própria linha do tempo, que quando a gente clica naquela imagem da linha do tempo, ele abre dentro daquele enfoque. Então tem uma curadoria
que é um tratamento feito aqui por nós, acima desse assunto específico. E tem outros temas que são mais abrangentes, como, por exemplo, tem um assunto que envolve toda a parte do silêncio e as distrações, que é a engenharia da distração que vivemos no século atual, que parece que nos rouba. Então eu posso perguntar, o que diferenciou de um jovem do século XXI e um jovem do século XVIII? Será que é melhor ou pior? Não é bem essa a questão, mas o que temos hoje e não estamos utilizando devido a tantas distrações? E aí a gente consegue fazer esses panoramas, esses ecos da história, e os artigos cumprem esse papel mais facilmente, para que a gente absorva uma leitura, vá cadenciando visualmente. Colocamos agora também um recurso auditivo para que as pessoas possam ouvir o artigo, para aqueles que às vezes têm um modo de aprendizagem além do textual e o visual. Então são formas de interagir com a linha do tempo dessas outras maneiras também. Para a gente finalizar esse bloco, Saulo, você falou da questão da distração, e a gente realmente está num momento que a gente precisa buscar a transformação por meio do conteúdo e da informação e não a distração, que é o que me parece que acontece hoje. A gente se distrai muito mais do que se transforma com tanta informação e facilidades de informação na nossa vida. O conhecimento para você é uma questão de escolha ou de privilégio? Olha, é uma escolha de fórum íntimo, porque o conhecimento para o espírito é aquilo que é vivenciado, e o conjunto de vivências leva o ser experiente em algo, porque há uma sequência natural que a gente aprende até na faculdade, que é assim, ó, tem um dado, o dado processado vira informação, a informação processada vira conhecimento, o conhecimento vivenciado vai virando experiência até que se torna uma vivência para o ser. Hoje nós vivemos num bombardeio de informações e mal retemos pela sua vivência ou a sua aplicação. Então se torna uma escolha dentro daquilo que temos ao redor, ao invés de distrairmos, de perdermos o tempo. Eu acho que um jovem do século XVIII faria para um jovem do século XXI, se estivesse aqui agora vendo o tanto de coisa que nós temos, era assim, gente, por que vocês não usam esse conhecimento que naquele tempo eles não tinham e nós temos tanta coisa, e aí não se é mais privilégio, sim uma escolha de fórum íntimo. Excelente, com certeza. E a gente chega para o nosso bloco de ciência, saúde e espiritualidade com essa questão. A ciência investiga ou dita a realidade? Com ele, cientista, médico, psiquiatra, Dr. Alexander Moreira Almeida. Ciência, saúde e espiritualidade. NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou restrito à visão que o ser humano nada mais é do que a atividade elétrico-química do cérebro, não existe nada além disso. Se alguém relata que estava com parada cardíaca, alguma coisa, e se viu fora do corpo e viu outras coisas, eu tenho que pensar, isso necessariamente é uma alucinação. Sempre houve relatos de pessoas se ver fora do corpo. Sempre houve relatos de você ter visões de alguém que já faleceu. Sempre houve relatos de pessoas que alegavam memória de vidas passadas. Isso sempre teve. Tem, só para você ter uma ideia, se for de experiência de quase morte, Platão, no livro A República, tem o caso do soldado Er, que foi ferido num campo de combate e ele tem uma EQM. Quer dizer, Platão mesmo descreve uma EQM 300 anos antes de Cristo. E com características muito semelhantes ao que a gente vê hoje. Então, são fenômenos que sempre existiram. E aí vem a grande pergunta. O que são essas experiências? E aí que vem uma outra questão importante. Se eu sou restrito à visão que o ser humano nada mais é do que a atividade elétrico-química do cérebro, não existe nada além disso, se alguém relata que estava com parada cardíaca, alguma coisa, e se viu fora do corpo e viu outras coisas, eu tenho que pensar, isso necessariamente é uma alucinação. Isso necessariamente é uma mecanismo de defesa da mente da pessoa para lidar com o problema. É claro, isso é uma explicação plausível e que tem que ser investigada. Com certeza. Mas eu não posso, a priori, dizer que eu sei o que é sem investigar a fundo. Paz espera.
Uma organização humanitária brasileira está salvando vidas. É uma ONG séria. É séria. É um trabalho transformador na África e no Brasil. A união de todos por um mundo sem fome e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Faça parte você também e seja um padrinho. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos. Onde a sua história se torna inesquecível. Porta Joia Lingerie. E nós estamos retornando das nossas férias. E aí você já sabe, março é o mês da nossa mega promoção. Toda a linha que foi descontinuada das fábricas com 50% de desconto e ainda você pode fazer em 6 vezes no cartão de crédito. Não deixe de vir conferir e aproveitar sempre aquela promoção habitual de março no Porta Joia Araraquara. Aguardamos você para aquele cafezinho. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Complexo Bom Jesus. Olá, eu sou Eliane Baruch Bignotto, do Complexo Bom Jesus. Estou aqui para falar sobre um tema hoje que se faz necessário muito nos dias de hoje. É sobre a paciência. Devemos sempre agir de uma forma paciente, desenvolver a paciência dentro de nós e principalmente com o próximo. Ser paciente nos traz a certeza de que nos tornamos mais tolerantes. Estamos falando de um tema, a tolerância, que infelizmente hoje em dia se faz muito necessário. O ser humano hoje age de uma maneira muito intolerante em todas as situações, em pequenas e grandes situações, e acaba deixando de lado a paciência, a oportunidade de
se conhecer e conseguir se controlar agindo com paciência. Então pense nisso. Pense que a paciência é um diamante para nós nos fazer pessoas melhores, pessoas mais queridas, pessoas leves e naturais. Voltamos ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre a plataforma digital Linha do Tempo, o progresso do ser, com ele, seu criador, Saulo Amui. Saulo, neste último bloco a gente reservou para você contar um pouquinho como que nós espíritas podemos estudar o que tem de espiritismo nessa plataforma, análises, artigos, como que a gente pode começar um estudo para palestras, para estudos nas casas espíritas, que tipo de material, dê exemplos para a gente. Porque antes de vir para cá eu li um artigo de Leon Denis, que já assim me tocou bastante, e as análises feitas extremamente inteligentes. Enfim, conta um pouquinho para a nossa audiência espírita. Muito bem. Para nós espíritas, essa ferramenta ela é mais um diferencial muito interessante, porque é muito difícil nós encontrarmos as cronologias cruzando com as coisas, a cronologia espírita no caso, né? Cruzando no mesmo plano ali com as coisas também da história, da política, de todas as outras categorias, vamos assim chamar, aqui da Terra. Então nós temos várias formas de contribuição. Vou citar algumas. Primeiro, a gente tem um recurso ali que são os filtros por tags. Quando a gente filtra, exemplo, espiritismo, é natural que a linha do tempo mostre apenas eventos relacionados ao espiritismo. E com isso a gente consegue ver, por exemplo, como que certas vidas vêm muito próximas umas às outras num trabalho, e quando temos as revelações que Emmanuel nos traz de outras jornadas, de outros momentos de vidas pregressas, como que também estiveram juntos. Então o próprio Emmanuel, como espírito, nos traz no livro, por exemplo, Deus Conosco, todas as suas existências aqui na Terra, ou pelo menos as principais. Então, se você for lá e filtrar por vidas Emmanuel, a ferramenta vai te listar apenas as vidas do Emmanuel, e dá para a gente tirar alguns insights muito interessantes, como por exemplo, quando ele vem com o Padre Damiano, a gente vai ver como o Padre Amaro, que foi uma das suas últimas existências até 1921. Então veja, ele reencarna em 1875 a 1921. É um período que também estava Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Bittencourt Sampaio e tantos outros, Caibar, Schutel, aqui em Matão. Então a gente percebe que também Emmanuel participou da codificação ali quando a mensagem do Evangelho, em meados de 57, quando Kardec então recebe junto Kardec organiza o Livro dos Espíritos junto aos médiuns que recebem as mensagens. Nós vamos vendo o Padre Manuel da Nóbrega, e aí voltando até lá onde todos conhecemos em Públio Lentulus, o seu bisavô, o Públio Lentulus Sura, o cônsul, na verdade, Públio Lentulus Cornélius Lentulus Sura, e aí a gente vai voltando lá no Simas, que é um grão sacerdote do Egito, vendo aquela época, o que tínhamos, qual que era o contexto. Então, para a gente estudar essas vidas, para que aprendamos as suas quedas, as suas conquistas, é muito rico. Um outro exemplo é a gente pegar uma tag também e colocar ali há 2000 anos, por exemplo. Aonde há 2000 anos eu vou ter a sobreposição de todos os personagens, de Lívia, eu posso ver o próprio Públio Lentulus agora como senador, aí eu posso abrir o cristianismo primitivo e ver os cristãos. Tem um livro de Corina Novellino que chama A Grande Espera, que também foi endossado ali por Emmanuel, aqui junto com o Chico, que acompanhou a psicografia, que foi ditado por Eurípides Barçanufo, onde o próprio Emmanuel diz que ali tinha o Josafá,
que era uma das existências de Cahibar Schutel e Eurípides como Marcos, a gente vai ver a proximidade dos personagens que estavam também sendo descritos em há 2000 anos, junto com a época de Jesus, e aí você logo vai ver Paulo e Estevão, 50 anos depois, Ave Cristo, pegando todo aquele início que a gente entende do cristianismo primitivo e vendo como que isso foi assim realmente muito rico, ainda mais juntando com as informações de algumas vidas que temos mais à frente. Então, em Renúncia, quando nós vamos ver Alcione, ali dentro daquele contexto que vem a sua época. Se a gente sair um pouco fora dos personagens desses livros, temos outros momentos da história também de uma riqueza ímpar, que é a época ali do século XIII, quando nós vamos ver a encarnação de Francisco de Assis, de Clara de Assis, e temos um artigo sobre São Francisco de Assis também muito rico e completo, que nos abrange, quando a gente vai ver a Reforma Protestante, Jan Hus vindo ali, e todo aquele movimento que vinha eclodir mais tarde, séculos depois, na própria doutrina espírita. Quando olhamos a Revolução Francesa, ou o próprio Iluminismo, o movimento da arte, da cultura, como se fosse quase que fertilizando o solo para que o belo transcendesse a sensibilidade do espírito, mas ao mesmo tempo uma época que Darwin, a gente via Dalton descobrindo o núcleo ali em 1808, nós vamos ver Auguste Comte no positivismo, trazendo que tudo deveria ser comprovado pela ciência, ou seja, o mundo supitando matéria, vivendo o ápice do materialismo, é quando então começa a ver as primeiras cores verdinhas ali, que é o espiritismo, chegando os espíritos que vêm desde que auxiliam na codificação e encarnando aqui na Terra, fazendo então a implantação do espiritismo. Então esses são alguns pontos que vão revelando para nós desenhos descortinando que a própria literatura espírita nos auxilia, e a linha do tempo consegue ampliar um pouco mais essa visão. Saulo Amui, por isso que eu falei, eu quero que as pessoas entrem nessa linha do tempo, percebam, comecem a fazer buscas, pesquisas, a tentar se aproximar, ter intimidade com a linha do tempo, para realmente fazer parte dos nossos estudos, das nossas palestras, das nossas vidas, porque é algo genial, genial essa linha do tempo. E Jesus aparece como referência moral universal, não como bandeira religiosa também na linha do tempo. Foi importante deixar isso claro na estrutura do projeto, Saulo? Foi muito claro, porque no índice de contribuição evolutiva que dissemos anteriormente, a gente tendo Jesus como uma bússola moral, nos mostra que, por exemplo, certas guerras, independente dos motivos políticos, ou guerras santas, elas possuem a mesma classificação do seu vetor motivacional. Um ateu que se denomina dessa forma, que exerce a caridade, ou alguém religioso que faz a caridade, também tem a mesma índice de contribuição. E isso é por conta da referência que temos de Jesus como modelo, e não como afiliação religiosa ou qualquer outra denominação que se venha, mas sim pelo ato em si, por aquilo que é de efetividade, algo moral, envolvendo tudo aquilo que está inerente às leis divinas, dentro da lei de amor, de caridade, justiça e amor. Saulo, para a gente finalizar este bloco, se a plataforma da linha do tempo revela o que é moralmente sólido, né? Só o que é moralmente sólido permanece, que tipo de civilização estamos construindo hoje? É uma civilização ainda num caráter humanitário, que estamos aprendendo com o sofrimento a depurar um pouco melhor as nossas escolhas, para que a gente aprenda a transcender a matéria. Então, a história não é linear, feita por ciclos, mas temos notado que ela é sempre constante ascendente, conforme a lei de progresso. Que a gente aprenda a transcender a matéria para o bem maior. E a gente chega para a dica da editora Clarim. Hoje a nova edição do livro Cahibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo. Edição totalmente revitalizada de sua mais conhecida e completa biografia. Vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo, que o jornal O Clarim continuam
plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Assine, receba aí na sua casa, seja um assinante digital, mande também o WhatsApp no 16992706575 ou entre no site www.oclarim.com.br. Combinado? Agora, Saulo, eu queria que você passasse para toda a nossa audiência os dados, aonde a gente encontra, qual é o perfil do Instagram, qual é o site que a gente já falou bastante aqui também, que é linhadotempo.app. Passa todos os dados dessa linha do tempo para a gente. Perfeito. Estão todos convidados a acessar então linhadotempo.app. Dentro da linha do tempo, à direita haverá um menu, que nele você pode participar de um grupo de estudos que a gente avisa por WhatsApp, aonde temos o canal no YouTube, que é Linha do Tempo app, temos o Instagram, linhadotempo.app, mas se você entrar ali no site, você vai ter todos esses canais, inclusive o próprio canal de contato para você também sugerir, ver outras contribuições, participar conosco da melhor maneira possível. Sintam-se todos convidados e vamos estudar juntos nessa. Saulo Amui hoje aqui no Esferas da Vida. Saulo, eu espero que seja a primeira participação de muitas. Obrigado. Também espero que a gente possa vir e somar em outros momentos. Eu estou achando já aqui, falando conversa de bastidor, mas já trazendo para o nosso programa, que você deveria ter um quadro semanal aqui no Esferas da Vida. Toda semana a gente traz o Saulo fazendo uma análise, puxando algo da linha do tempo, mostrando aqui pra gente. O que você acha, Saulo? Seria uma honra. Vamos pôr no ar essa ideia do seu quadro? Vamos sim. Eu aceito, topo. Linha do Tempo no Esferas da Vida, logo, logo, semanalmente, aqui para todos vocês. Toda semana uma pequena análise, alguma lembrança, o Saulo vai trazer para todos nós aqui no Esferas. Combinado, Saulo? Combinado, vai ser excelente. Ficou gravado, então vamos ter que fazer. Combinamos já com a audiência. Bem legal, a gente pega um recortezinho ali e vai enriquecendo. É isso mesmo. Saulo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigado, parabéns. Foi excelente. Não tenho palavras para falar da sua ajuda, né? A gente fala que é uma ferramenta consciencial, é analítica, mas é consciencial, abre caminhos. Abre, né, um pouco da nossa consciência, que a gente não repita mais tantos padrões pessoais, logo reflete na humanidade, não é isso? Isso mesmo, Pri. Vamos aprendendo, né, a ter olhos de ver e fazer diferente com discernimento. É isso mesmo. Obrigado, só flores para ele, só flores para ele. Saulo Amui aqui no Esferas da Vida. A gente fica por aqui, a gente volta toda semana com mais pautas interessantes para todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus. Funerária Bom Jesus. Funeral Pet Bom Jesus. Crematório Morada do Sol. Humano e Pet. Usina Solar Morada do Sol. Grupo Vida. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel. Estrutura Metálica. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Mercatudo. Casas André Luiz. Mercalivros. Um mundo de ideias e conhecimento.